volta no ar o Atuação. E agora para falarmos dos cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, principalmente durante esse calorão e que está atingindo e vai aumentar ainda mais para a próxima semana. Para falarmos sobre isso, Dr. Calvino está ao vivo na sua telinha para tirar as nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo ao programa, doutor. Obrigado, Gabriela. Um abraço para todos os telespectadores. Doutor, principalmente nesse calor, o que a gente tem que tomar bastante cuidado é em relação às atividades físicas. É um momento em que o nosso corpo já tem ali, a gente bota o nosso corpo para funcionar. Sim. E aí a gente já tem algumas alterações, como por exemplo, o nosso coração funciona mais rápido, é acelerado, entre diversas outras circunstâncias. Sim. Mas no calor, dependendo do que a gente faz, pode apresentar risco. Isso, essa demanda fisiológica é muito maior, né? Se você está simplesmente caminhando, fazendo atividade do dia a dia, você tem um pequeno custo na tua fisiologia. Se você faz atividade física em temperaturas muito elevadas, que nós falamos estresse térmico, aí você tem um aumento importante da frequência cardíaca, você tem um aumento da temperatura corporal, aumento do fluxo sanguíneo periférico, com prejuízo do fluxo sanguíneo central. Vai menos sangue para o baço, tem uma constrição dos vasos para o baço, diminui o fluxo sanguíneo para o fígado, para os rins e para os músculos. Então o que acontece? Você utiliza menos oxigênio. Utilizando menos oxigênio, o que vai acontecer? Você vai acumular ácido lático. E além disso vai desgastar o glicogênio do fígado e do músculo. Então isso te leva à estafa muito mais facilmente. Então, para evitar essa série de desgastes fisiológicos e orgânicos, o ponto fundamental e central de tudo é hidratação, que deve começar já antes da atividade física. Doutor, o senhor falou aí de altas temperaturas. O que a gente já pode considerar uma temperatura mais elevada para começar a ter esses sinais de alerta? O que no termômetro a gente tem que prestar atenção? Então, temperaturas acima de 30 graus já são uma demanda maior para o organismo. Quando você fala em 35, 40 graus, aí você já está falando de estresse térmico, que pode levar, entre outras coisas, a choque térmico. E mesmo que não chegue numa coisa tão grave como choque térmico, vai cair o desempenho desse atleta e o tempo do desempenho máximo vai diminuir bastante. Doutor, e o senhor falou da hidratação, ela é importantíssima durante todo dia, durante todo momento em que nós estamos. Não adianta só encher a barriga de água no momento de estar fazendo exercícios, pode até ser pior. Não adianta. Inclusive, quando você toma líquido em excesso, principalmente líquidos com carboidratos, você vai retardar o esvaziamento do estômago. O que são líquidos com carboidratos, São doutor? Açúcares, né? Certo. Que você tem... Refrigerante. Sim, aí é pior ainda, porque aí o índice de carboidrato é altíssimo. Mas eu estou falando mesmo quando você repõe esses higrotônicos, esses líquidos, para compensar. O que nós temos que fazer? Manter o volume plasmático. Então, para isso você precisa de líquido. E para isso existem os líquidos próprios para hidratação. Mas se você hidrata com líquidos que têm muito açúcar, muito carboidrato, você retarda o esvaziamento do estômago e vai prejudicar a hidratação. Ou seja, a recuperação da água, que é o que todos nós precisamos durante a atividade física. E não vai ajudar na hidratação. Vai acabar tendo efeito piorar contrário. a hidratação. Entendeu? Certo. E a gente tem aqui até uma tela do próprio CIMEPAR que a gente traz todos os dias para você a previsão do tempo, doutor. E olha só, a gente tem aqui em todo o estado, no dia de hoje, as temperaturas. O único local do estado que começa a ficar mais azulzinho, com uma temperatura um pouco mais baixa ali, por volta dos 20, 21, 25 graus, é mais bem no sul do estado. Pato Branco, União da Vitória também já começa ali já para os 26. Londrina, por exemplo, a gente tem uma temperatura aí de 29 graus sendo registrada, 31 para o dia de hoje também é a nossa previsão. E a semana que vem pode chegar até 36. Então a gente tem que ter ali um alerta, né, doutor? Então, nesses casos, né, Gabriela, o cuidado deve ser especial e a gente está falando de pessoas comuns como nós. Quando você fala de atletas de alta performance, aí a hidratação tem que chegar a 400 a 500 ml pré-exercício. E depois, cada 15 minutos, mesmo para o atleta comum, cada 15 minutos você repõe em torno de 200 a 250 ml para compensar.
Olha aqui, por favor, doutora, a gente tem aqui, pode pôr na tela para mim, produção, esse aqui é o dia de ontem. Hoje a gente já percebeu que estava até, o senhor está até de manga comprida, né? É tolerável que a gente coloque, mas ontem realmente em todo o estado uma temperatura muito mais próxima e passando até dos 33 graus e a sensação térmica ainda maior. Quem trabalha com esportes de alto rendimento, doutor, não precisa se preocupar tanto nesse sentido. Não, é diferente a preocupação, aliás. Nós que fazemos ali às vezes uma academia, fazemos algum esporte, às vezes a gente caminha, também tem que tomar cuidado com os horários que a gente vai fazer esse esporte. Isso, de preferência os horários onde a incidência do sol é mais inclinada, dos raios solares. Não no meio-dia. Evitar aquele pico que, além disso, da questão da hidratação que a gente está falando, é prejudicial à pele, né? Então nós precisamos escolher os horários de manhãzinha, de tardezinha, fazer uma atividade leve, hidratar previamente e durante, mesmo que seja a caminhada, você tem que fazer alguma hidratação durante a caminhada. Para aquelas atividades que duram mais de 1 hora, então nós aí obrigatoriamente introduzimos os carboidratos. Por quê? Porque aí nesses casos nós precisamos poupar o glicogênio do fígado, o glicogênio do músculo e precisamos também evitar a hipoglicemia. Então as águas, os líquidos carboidratados se tornam importantes nessas atividades maiores do que 1 hora. Doutor, tem também uma situação que a gente observa para quem tem problemas cardíacos. O número de situações como infarto aumentam quando o calor aumenta também. Sim, o risco é muito maior. E em atividades estressantes, porque você tem que pensar o seguinte, quanto mais grave é a doença cardiovascular, menos atividade a pessoa vai conseguir fazer. Então, se de repente ela se torna um cardiopata, ela não era, começa a ter problemas cardíacos, ela não pode de maneira nenhuma fazer atividade física como ela fazia 1 ano, 2 anos atrás. Até certo ponto de gravidade, ela em pequenas caminhadas dentro de casa, ela já vai fazer insuficiência cardíaca. Então, para os cardiopatas, esse tipo de atividade que a gente está descrevendo é absolutamente contraindicado. Eu digo para os meus pacientes no Instituto Calvino, que são obesos, não joguem futebol. Eles acham que jogando futebol 1 vez por semana, eles estão fazendo atividade física. Não faça. Fique em casa sentado, comendo bolacha, assistindo televisão. É melhor do que se expor a esse risco. Muito melhor, porque é no campo de futebol, em outras atividades de alta performance, atividades de explosão que a gente fala, que faz insuficiência cardíaca, falta de oxigênio e infarto e derrame. Então faça atividades lentas, paulatinas. Eu estava dizendo para a Gabriela agora há pouco, nós temos 17 milhões de mortes por ano no mundo por infarto. Desses 17 milhões, 4 milhões e 250 mil mortes são de mortes súbitas, Gabriela. A pessoa tem um infarto na via pública e em menos de 1 hora ele está morto. Então nós não podemos subestimar a doença cardiovascular. Agora, como incrementar tudo isso que a gente está falando? Como melhorar o desempenho, além da hidratação, dos eletrólitos e dos carboidratos? Nós podemos melhorar a nossa performance através do reequilíbrio hormonal. Vou dar um pequeno exemplo. O androgênio, que é o principal hormônio masculino, testosterona, o órgão que tem mais receptor para androgênio no corpo humano é o coração. Então a testosterona melhora a força de ejeção, melhora o músculo cardíaco que vai melhorar o desempenho no esporte. Fortalece o coração. Fortalece o coração e dilata as artérias. E no caso de vocês mulheres é o estradiol, que melhora a força cardíaca, dilata as coronárias e evita infarto. Então, em pessoas equilibradas nos seus nutrientes e nos seus hormônios, o desempenho físico sobe muito e o risco cardiovascular diminui. Doutora, agora eu tenho uma pergunta que está chegando lá para a nossa produção. Sim. Uma senhora nos perguntou, a dona Maria, mora lá no Acapulco, e ela quer saber, está passando agora pela menopausa. E nesse calor, parece que a coisa fica ainda pior, porque a menopausa é conhecida pelos calorões, que às vezes tá tudo normal, tá todo mundo sentindo igual. De repente, a mulher começa a sentir aquele calor. Fala, meu Deus do céu, sou eu ou tá quente mesmo? Não, às vezes é só você. Mas nesse calor, parece que intensifica ainda mais esse sofrimento da menopausa. Muito mais. Existe algo que pode fazer para aliviar esse sintoma? Com certeza. Esse fogacho é característico, aquele calor que começa no tórax. Fogacho, assim que é chamado? Os médicos chamam de fogacho. Pega chique, tórax, o nome é chique, mas o que a gente sente não é não. Na verdade, parece uma fornalha mesmo. Parece. Pega tórax, pescoço, face, dá uma vermelhidão, seguido de uma sudorese fria. Então a mulher fica acorda e dorme a noite inteira, esse cobre, descobre e piora muito a qualidade de vida. Então como melhorar isso?
através da suplementação hormonal. Mas são suplementos não sintéticos. São suplementos que nós usamos dentro do reequilíbrio hormonal de engenharia genética recombinante. O fisiologista não usa hormônio sintético. Então você vai se equilibrar com hormônios idênticos aos hormônios do seu corpo. Isso traz uma qualidade de vida grande, acaba completamente com fogacho em poucas semanas e melhora muito a sua qualidade de vida. Existe até essa já é uma dúvida minha, algo quando a gente fala em reposição hormonal, as pessoas até pensam, mas eu vou fazer reposição hormonal, depois eu vou ficar dependente disso, tem benefício, tem malefício. Doutor, vamos acabar com essas dúvidas. A reposição hormonal, para quem ela é indicada, existe contraindicações? Então, a reposição hormonal, que nós preferimos chamar de suplementação, porque nós não hormonal. Usamos drogas, nós usamos suplementos, então a suplementação hormonal está bem indicada em todos aqueles pacientes, homens ou mulheres, que têm sintomatologia. Por que se eu falo sintomatologia? Porque é mais importante a sintomatologia do que o exame laboratorial. Mas todos os pacientes são submetidos a exames laboratoriais também. Quando tem sintomas sugestivos de falta de hormônio, por exemplo, perda de massa muscular, diminuição da força, do estado de ânimo, queda de energia, queda da qualidade de sono, uma série de alterações comportamentais que apontam para a deficiência hormonal. Então, todas essas pessoas são candidatas à suplementação de hormônios e de outros nutrientes que vão fazer com que ela recupere a energia de antes, a disposição de antes, capacidade intelectual, uma sexualidade de qualidade, tônus muscular e massa muscular. Então, essa suplementação de nutrientes e de hormônios vai devolver a qualidade de vida. Esses suplementos não estão relacionados a câncer, porque eles não são sintéticos, então eles são altamente seguros. Doutor, e existe alguma contraindicação? É melhor, então, não é para ser feito para quem não está sentindo nada. Tem alguma coisa diferente nesse sentido? Tem esses sintomas que o senhor disse? Então aí é necessário procurar um médico especialista. Sim, você que está lá em casa, está preocupado, perdeu o músculo, perdeu força, está mais irritado, o homem mais ranzinza, né? Está dificultando o relacionamento do casal, a capacidade intelectual caiu, diminuiu a qualidade do sono, você está notando uma distribuição de gordura indesejável, mais gordura visceral, que é a gordura mais tóxica que tem abdominal, né? Mais gordura visceral que produz toxinas o dia inteiro. Então você precisa procurar a assistência médica, precisa fazer dosagens hormonais para ver se você teve uma queda importante dos seus hormônios. E para as mulheres vale o mesmo. Se você está sentindo aí algo nesse sentido, claro, com os sintomas característicos aí para as mulheres, você também pode procurar um médico que possa fazer então essa reposição hormonal. Fisiologista é a especialidade do senhor, né? Fisiologista hormonal. Fisiologista hormonal. Ou hormonologia, como a gente diz mais modernamente. A gente mexe com hormônios. Inclusive eu queria lembrar que no meu Instagram é Dr. Calvino Fernandes. Nós temos diversos videozinhos muito curtos, os Reels, que mostram e falam sobre isso. Então, quem quiser ser seguidor é Dr. Calvino Fernandes. Lá no Instagram você pode ter informações, inclusive verificar ali e ver por onde você se enquadra. Eu tô sentindo mais isso, me identifiquei mais com aquele conteúdo que o doutor postou e por lá você tem acesso também direto ao doutor Calvino. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado, doutor, e por tirar essas dúvidas. Foi muito bom estar com vocês aí. Obrigada, doutor, é um prazer. E você em casa, se cuida, porque o calorão para a semana que vem tá chegando. Os nossos termômetros vão poder bater até 36 graus, é o que diz os meteorologistas. E isso não só na cidade de Londrina, tá? Esse aí que você tá vendo é o dia de hoje, mas na semana que vem, esse mapinha aí provavelmente vai estar muito vermelho, assim como no de ontem e até ainda mais escuro, porque a gente deve passar aí dos 36 graus. Em Londrina, você vai então ter essa situação. E claro, com o Dr. Calvino aqui, você pode saber de tudo para poder se cuidar, para você poder então saber como se cuidar nesse calor. Você viu, né? Se você tem atividade física para fazer, escolha os melhores horários. Não vai escolher meio-dia, que a chance de você passar mal ou de você ter alguma complicação de uma situação aí, de uma doença que você já tenha, como para aqueles que são cardíacos, você precisa se cuidar ainda mais, tá?